Peço que os irmãos abram na segunda epístola de João. É o menor livro, meus irmãos, do Novo Testamento. Então, quem tiver com dificuldade de achar, ache lá Apocalipse e vá voltando. Você vai voltar para Judas, 3ª João e 2ª João. Será o texto que nós vamos expor nesta manhã. Segunda epístola de João. Aqueles que não estão com suas Bíblias na mão, saibam que o texto será projetado aqui. Segunda carta do apóstolo João. Assim nos diz a palavra de Deus. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído o mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Oremos, meus irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento para que nós interpretemos e para que nós tenhamos gravada a tua palavra em nosso coração e assim sejamos renovados dia a dia e aprendamos cada vez mais com o Senhor por meio da tua palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, qual é o contexto aqui? Aqui nós temos um apóstolo já idoso, o apóstolo João. Essa carta foi escrita ali na metade final do 1º século da era cristã. O contexto aqui é que nós já tínhamos diversas igrejas que tinham sido fundadas e já estavam em pleno funcionamento. E nós tínhamos o apóstolo João como sendo um pastor de uma dessas igrejas. Em certo momento, outros irmãos de outras igrejas acabam se encontrando com ele. E João, na sua conversa, fica muito feliz em saber que eles estavam firmes na verdade que havia sido pregada. Qual verdade? A palavra de Deus, o Evangelho. A base da igreja, que é a palavra dos apóstolos e a dos profetas, cujo firmamento, a pedra fundamental é Cristo. Eles estavam firmes nisso. Porém, nessa conversa, João ouve daqueles irmãos que haviam alguns que haviam se desviado dessa verdade e estavam ensinando além daquilo que eles tinham sido ensinados desde o início. Daqui a pouco nós vamos ver o que é que eles estavam ensinando. E aí João se vê impelido a escrever uma carta para exortar esses irmãos, dada a gravidade, pois eles estavam vulneráveis, ouvindo as conversas erradas, e estavam em risco. Então, dada essa gravidade, João escreve essa segunda epístola e envia, provavelmente pelos mesmos irmãos daquela igreja, até a outra igreja,
a fim de que eles fossem vacinados deste mal que estava chegando dentro da igreja e poderia causar um grande mal. Esse é o grande contexto daquilo que estava ocorrendo ali. E traz diversos ensinamentos para nós nos dias de hoje. O tema da mensagem de hoje é como viver na verdade em um mundo de engano. Desde aquela época a igreja sofria riscos, continuou sofrendo riscos durante a sua história e hoje continua sofrendo esses riscos. Por isso que é importante nós sempre enfatizarmos quais são os riscos pelos quais a igreja está propícia para que ela se fortaleça e se proteja desses perigos. Então nós tiraremos 3 lições da mensagem de hoje. A primeira delas, que nós precisamos para viver num mundo onde o engano se prolifera. Primeiro nós precisamos conhecer a verdade, depois nós precisamos aprender a andar na verdade e por fim nós aprenderemos a permanecer na verdade. Então eu peço que os irmãos acompanhem a leitura desse primeiro ponto que nós vamos ver, que é conhecer a verdade. A palavra diz: o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Eu vou falar alguns termos aqui que eu acredito que serem importantes para que nós possamos entender bem essa epístola. O primeiro termo é o presbítero. João, ele se identifica como o presbítero. Como eu já disse, haviam igrejas já estabelecidas e igrejas já com presbíteros. Ao colocar o presbítero, era uma forma honorífica, pois ele era o presbítero, provavelmente o único vivo ainda, e por local de honra, as pessoas o conheciam como o presbítero, e não como apenas um presbítero. Então ele coloca o presbítero, o apóstolo João, a senhora eleita, fazendo referência à igreja que ele estava se correspondendo, e aos seus filhos, ou seja, os membros daquela igreja. Acontece que naquele período a igreja já sofria perseguições, e esse era um método que era muito comum, não identificar para quem seria enviada essa carta, para caso ela fosse interceptada no meio do caminho, os destinatários não sofressem nenhum tipo de perseguição. Então ele coloca dessa maneira, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Essa primeira informação, ela é muito importante, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Nessa carta nós falaremos de algumas expressões importantes, como verdade e como amor e obediência. E a primeira delas é isso, que eu amo na verdade. A verdade une os irmãos. A verdade, meus irmãos, nada mais é do que a perfeita correspondência entre aquilo que é dito e a realidade. Então, aquilo que foi dito, se corresponde à realidade, é a verdade. Se não tem nada a ver com a realidade, é a mentira. E João, ele é muito hábil em sempre colocar nos seus escritos, tanto no Evangelho, como em Apocalipse, como nas epístolas, sempre diferenciações duplas, assim, sempre antagonismos, como verdade e mentira, vida e morte, céu e inferno. Ele sempre faz esse antagonismo que é muito importante. Então, quando nós vemos aqui ele falando que eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, vocês vão ver que ele vai repetir verdade diversas vezes, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, e depois ele continua falando lá no final, conosco em verdade e em amor. Então nós vemos que essa verdade, ela une os irmãos, e essa verdade a que ele se refere, nós podemos tirar 2 lições dela. Tanto a verdade que é Cristo, pois Cristo ele é identificado nas Escrituras como sendo a verdade. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também a palavra de Deus é identificada na Bíblia como sendo verdade. Jesus Cristo disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos essa verdade que são o que é a sã doutrina, a doutrina que foi ensinada por Jesus Cristo e repassada pelos apóstolos, e nós também temos uma verdade bem específica que será tratada nessa carta. E que verdade é essa? A verdade que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus.
ele tem as duas naturezas divinas, e é essa heresia que estava crescendo nesse período e influenciando a igreja, sendo uma causa de tropeço para a igreja. E é essa doutrina que João vai atacar. E aí, no começo ainda dessa primeira passagem, em Conhecer a Verdade, nós vamos ver que ele diz assim: que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, estejam conosco em verdade e em amor. Essa referência que ele faz aqui é interessante também nós definirmos esses termos. Primeiro, ele fala que a graça, a misericórdia e a paz. Graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. É um presente que Deus nos dá. Por exemplo, nós não merecíamos ser salvos, e pela graça sois salvos. Então nós recebemos esse presente de Deus. Deus nos dá algo que nós não merecemos. Graça. É um favor imerecido. Aí na sequência nós temos a misericórdia. O que é a misericórdia? Já é Deus não dando aquilo que nós merecemos. Então o que nós merecemos? A condenação eterna. Nós merecemos passar o resto da eternidade no inferno. É isso que nós merecemos por causa da nossa rebeldia contra Deus. Mas Deus não nos dá o que nós merecemos. Por quê? Porque a justiça de Deus a ira de Deus foi derramada sobre Cristo. Então, por causa da justiça de Cristo, nós não recebemos aquilo que nós merecíamos receber. E isso se chama misericórdia. Então, nós vemos que graça e misericórdia têm como consequência a paz. Ou seja, nós reconhecendo isso, que nós recebemos o que não merecíamos e que nós não recebemos a condenação que merecíamos, isso nos traz paz. Uma paz que vai influenciar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Aquela paz de espírito, aquela paz que as Escrituras nos ensinam, que excede todo o entendimento. É essa paz resultante. E aqui é interessante que ele já começa a combater a heresia, que nós vamos ver daqui a pouquinho, do gnosticismo, que era uma heresia que dizia o seguinte: ela estava indo além da doutrina de Cristo. Então, eles estavam dizendo o seguinte, que Cristo, na verdade, era só homem, era Jesus. No batismo, o Cristo divino entra em Jesus, e aí ele cumpre o seu ministério de 3 anos. Na crucificação, quando Jesus Cristo diz: meu Pai, por que me abandonaste? É a hora que, segundo eles, o Cristo divino sai, e aí quem morre é o Jesus carnal. Então eles fazem essa separação, e um dos maiores representantes dessa heresia era um homem chamado Cerinto. Então eles não criam que Jesus Cristo era homem e Deus ao mesmo tempo. E quando João coloca aqui que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, na sequência, e de Jesus Cristo, ou seja, ele já está equiparando Deus Pai com Jesus Cristo, pois deles viria a graça, a misericórdia e a paz. Então ele já, além disso, ele coloca Jesus Cristo. Por quê? Porque os gnósticos separavam Jesus humano de Cristo, o divino. Aqui ele coloca Jesus Cristo como sendo a mesma pessoa, ou seja, Jesus humano, Cristo, o Messias, o divino. Então ele já começa a combater a heresia aqui. E ele continua: o Filho do Pai estejam conosco em verdade e em amor. Então essa verdade que João aqui nos ensina, ela é muito importante. Como o próprio João diz na primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, eles estavam ensinando que Jesus não era o Cristo. E no desenvolvimento da heresia do gnosticismo, eles vão dizer que você precisava de algo mais, você precisava de uma revelação, algo místico, algo a mais, uma revelação especial para você atingir a salvação. Então a salvação vinha por essa iluminação superior. Então nessa época aqui nós tínhamos diversas heresias tentando incluir coisas a mais no plano de salvação.
Por exemplo, nós tínhamos os judaizantes, os legalistas, que diziam o seguinte: você quer ser salvo? Creia em Cristo, mas cumpra a lei. Caso contrário, você não será salvo. Ou seja, eles iam além da doutrina de Cristo. Os gnósticos, a mesma coisa. Quer ser salvo? Tá bom, tem Jesus. Mas, para ser salvo, você precisa dessa gnose, essa questão, dessa iluminação divina posterior. E aqui João está combatendo essa questão. E aqui nós vemos a importância da verdade. Conhecer a verdade é importante. E muitas vezes, quando nós vamos tratar de doutrina, as pessoas fogem de doutrina achando que é uma discussão inútil. Por exemplo, aqui ele está tratando das duas naturezas de Cristo. Aqui ele está tratando de um assunto que dentro da teologia sistemática se chama de cristologia. Há alguns domingos atrás, à noite, nós tratamos da epístola de Judas. Nós vamos ver que a heresia lá era diferente. E lá, na epístola de Judas, Judas está tratando de uma heresia com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Eles entendiam errado a questão da salvação. Eles usavam a graça e a tornavam em libertinagem. Eles achavam o seguinte: agora que eu sou salvo, eu posso viver da maneira que eu bem entender. Ou seja, eles estavam confusos com relação à obra de Cristo. Aqui nós temos uma doutrina específica sobre a pessoa de Cristo. E é importante nós sabermos isso, porque se nós não reconhecemos quem realmente Cristo é, nós estaremos adorando alguém que não é Cristo. É um risco tremendo. Nós criaremos um ídolo. Nós estaremos adorando algo que não é revelado nas Escrituras. E se não fosse importante, não estaria revelado nas Escrituras essa questão. João mesmo, ele poderia achar, tá bom, vai. Estão achando que esses gnósticos acham que Cristo não era humano, não era divino. Não tem problema, vamos falar de amor, que é o que interessa. Mas ele vê a necessidade de tratar um assunto desse. E ele vai lá e aponta o erro. Infelizmente, a nossa época é uma época em que a verdade está sendo relativizada a cada momento. A verdade na nossa época passou a ser aquilo que eu sinto, e não aquilo que realmente corresponde com a realidade. Então, conhecer a verdade é um alerta para nós, para que nós busquemos conhecer cada vez mais a doutrina bíblica, estudar homens que foram utilizados por Deus para facilitar o nosso entendimento bíblico, estudar teologia, que é o que falta em muitas igrejas, para que nós entendamos a realidade, para que entendamos a verdade e para que nós não sejamos enganados e caiamos em erros. Esse é o primeiro ponto. Conhecer a verdade, que é o tratado nos 3 primeiros versículos da epístola. Na sequência, nós vamos para o segundo ponto, que é andar na verdade. Depois que eu conheço a verdade, eu adquiri esse arcabouço de conhecimento acerca da verdade, e agora, o que eu faço com isso? Agora eu ando na verdade. A minha vida é pautada nessa verdade. E eu caminho diariamente com base nisso. Então, a partir do verso 4, diz assim: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Ou seja, eles viviam de acordo com a palavra de Deus. De acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Ou seja, aqui João está falando que eles não estão ensinando nada novo. Eles receberam esse mandamento do Pai. Ele está mostrando que eles estão ensinando algo que eles haviam aprendido, nenhuma novidade. Nossa época também é marcada por isso. Aquilo que é novo é sempre o melhor. E aquilo que é antigo, só pelo fato de ser antigo é ruim. E aqui João mostra que não. E a autoridade que ele está transmitindo essa mensagem é porque ele recebeu do Pai. Então, o mandamento que recebemos do Pai, e agora, Senhora, ou seja, igreja, peço-lhes, aí vem um pedido dele, não como se escrevesse mandamento novo, como eu já disse, mas o mesmo que temos tido desde o princípio. E aí, o que ele vai pedir agora? Que nos amemos uns aos outros. Na sequência, ele vai explicar o que é o amor. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor.
Então aqui, João fala, ele alerta os irmãos da igreja, olha, o que vocês precisam fazer? Eu peço para vocês, meus irmãos, amemos uns aos outros. E aí os irmãos poderiam achar que esse amor que ele se referia era o quê? Aquele sentimento do coração, aquela estrelinhas caindo, algo muito sentimental, algo muito romântico. E ele, na sequência, ele define o termo. Ele mostra, e o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Então ele diz, igreja, você está correndo perigo, porque tem algumas pessoas aí que estão se desvirtuando, alguns já foram, e vocês estão correndo esse perigo. E o que vocês têm que fazer? Amem uns aos outros. Como? Andando segundo os mandamentos de Deus. Amor é sacrifício. Amor é ação. Amor é fazer alguma coisa e não esperar esse sentimento que nós muitas vezes achamos que é ou que significa o amor. E João, lá na sua primeira carta, ele diz que quem permanece em Deus deve também andar assim como ele andou. Então Deus amou o mundo de tal maneira que praticou uma ação. Deu o seu Filho, para aquele que nele crê, seja salvo. Todas as vezes que nós vemos amor nas Escrituras, na sequência nós temos uma ação. Então, eu amo e eu ajo. Eu amo e eu faço. Então, como amar a Deus e ao próximo? Obedecendo aos mandamentos que Deus nos deu. Então, como é que eu vou amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus Cristo nos ensina? Se você pegar os 4 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos, nós vamos ver que, se nós obedecermos aquilo, nós demonstramos amor para com Deus. Então, se eu não uso o nome de Deus em vão, se eu não adoro outro Deus, se eu separo o dia do domingo para adorar a Deus, todos os mandamentos que eu estou cumprindo, do primeiro ao quarto, eu estou demonstrando amor para com o Pai, para com Deus. Eu demonstro o meu amor com Ele, fazendo aquilo que Ele pede que eu faça. E como é que eu demonstro amor para com o meu próximo, no sentido que João falou aqui, amemos uns aos outros? Seguindo do 5º ao 10º mandamento, começando em honrar o pai e mãe. Se eu honro o pai e mãe, eu estou demonstrando amor para com os meus pais. Se eu não mato ninguém, estou demonstrando amor por aquele que eu não matei. Se eu não adultero, eu mostro amor para com o meu cônjuge. Se eu não furto, eu demonstro amor para aquele que eu não estou pegando coisa dele e me beneficiando do trabalho do outro. Se eu não cobiço, a mesma coisa, e assim vai. Então, ao obedecer os mandamentos de Deus, nós demonstramos amor, tanto para com Deus, como para o próximo. Então, essa questão de amor, muitas vezes é tratada como sendo algo muito subjetivo. E nós vemos pelas Escrituras que não é. É algo muito prático. É algo prático. Então, em Romanos 13:10, o apóstolo Paulo diz, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Percebam que aqui tem uma prática definindo o que é o amor. O cumprimento da lei é o amor, porque eu não pratico o mal para com o meu próximo. Qual a aplicação disso? Que nós não podemos ser hipócritas, pois há um abismo muito grande, às vezes, entre aquilo que nós professamos e aquilo que nós vivemos. Então, se no primeiro ponto nós falamos a respeito de conhecer a verdade não significa que nós estamos sendo amorosos para com o nosso próximo. Nós precisamos conhecer a verdade, mas colocar essa verdade em ação. Senão, não serve de nada. Essa verdade que nós adquirimos, nós precisamos, por meio do Espírito Santo, colocar ela em prática. Como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 13, vocês vão perceber aqui, quando ele fala a respeito de amor, que nós temos diversas lições práticas a respeito disso. O apóstolo Paulo diz, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta. A marca do cristão é o amor. E não é o amor sentimental e romântico, é o amor baseado em ações práticas no nosso cotidiano. É assim que nós demonstramos o nosso amor. Como diz em 1 João também, 5:2, provamos o nosso amor por Deus pela obediência e o nosso amor ao próximo pelo serviço. Demonstramos amor a Deus pela nossa obediência e o amor ao próximo pelo nosso serviço. Uma aplicação prática para nós, só uma, para facilitar a memorização. Comece a orar, por exemplo, por um desafeto que você tenha. Mas eu não amo, eu não sinto nada por ele, eu sinto raiva. Comece a orar para você ver como é que Deus não muda o seu coração, a ponto de você começar a amar aquele irmão. No sentido de você reconhecer se ele está fazendo algo contra você, se ele é um ímpio, você vai reconhecer o porquê que ele está fazendo aquilo. E vai ter misericórdia dele, pois ele não foi alcançado pela graça do Senhor. Deus, tenha misericórdia daquela pessoa e ore por aquele desafeto. E você vai ver a alegria que é se Deus tocar o coração dele e ele reconhecer Jesus Cristo como Senhor e se converter. E mudar o comportamento. A alegria que vai ser ao você poder acompanhar essa mudança na vida da pessoa. Então comece a orar por algum desafeto. Nós temos diversas aplicações, aqui poderia falar um monte de como nós podemos agir para com o próximo, mas comece por essa. Comece por essa, nesse ponto de nós andarmos na verdade. E aí nós partimos para o terceiro e último ponto. Se nós aprendemos no primeiro ponto, a conhecer a verdade, no segundo ponto, a andar segundo essa verdade, no terceiro nós vamos aprender a permanecer na verdade. Então, se andar na verdade está mais relacionado com o nosso comportamento cotidiano, permanecer na verdade tem mais a ver com o fundamento pelo qual nós estamos alicerçados. Então, permanecer na verdade, acompanhe por gentileza a partir do verso 7. Porque muitos enganadores, aqui, antes de nós lermos o porquê, né, ele está explicando, vocês têm que fazer isso, amar uns aos outros e tudo mais, e agora ele vai explicar o porquê. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então aqui nós já vemos o ímpeto evangelístico desses falsos mestres. Muitas vezes nós crentes não queremos sair para evangelizar ninguém, mas esses vão. Ele fala, são muitos enganadores têm saído mundo afora. Aqui é a figura do pregador itinerante, que era muito comum naquela época. Eles saíam pelas regiões pregando esse falso evangelho. Qual o falso evangelho? Não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E João continua e usa um termo pesado. Este é o enganador e o anticristo. Ou seja, o opositor de Cristo. Mas ele só está confuso ali, teologicamente, ele fala que Jesus não veio em carne, mas isso é claramente ensinado nas Escrituras. Se não fosse assim, as profecias estariam todas erradas. Aí é um passo de você acreditar que a Bíblia inteirinha não é inspirada por Deus. Ele se confundiu ali, não, eles estavam ensinando propositadamente algo errado, então ele chama de anticristo, que tanto pode ser interpretado como aquele que está em oposição a Cristo, como aquele que tenta ocupar o lugar de Cristo, usurpar o lugar de Cristo. Cabem as duas interpretações aqui. Então este é o enganador e o anticristo. Versículo 8. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço. O que é isso que ele está falando? O evangelho que estava sendo pregado, a sã doutrina que estava sendo ensinada. Então, cuidado para que vocês não percam isso que nós estamos com esforço ensinando vocês. As epístolas que estavam circulando, epístolas de Pedro, de Paulo, do próprio João, ensinando os irmãos ali. Então, cuidado para que vocês não percam isso, mostrando que o risco é real. E ele continua. Mas recebam plena recompensa. Ou seja, trazendo à tona passagens como aquela que aquele que se manter fiel até o fim, esse será salvo. Então, vocês vão receber a recompensa se vocês forem fiel. E aí, versículo 9.
todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, lembre que nós estamos no ponto, permaneça na verdade. Então, e nela não permanece, aqui João é enfático, não tem Deus. Aquele que vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Ele continua, o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho, de novo colocando os dois no mesmo patamar. Ambos são Deus, verdadeiramente Deus. Versículo 10, se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Pesado o que João fala aqui. Ele está dizendo aqui que não era para você contribuir com as obras más daqueles que estavam ensinando que Jesus Cristo não tinha vindo em carne. Uma aplicação para a nossa vida hoje é que nós não devemos contribuir com a obra má das trevas. Nós não podemos contribuir com pessoas que ensinam um falso evangelho. E o que mais tem aí é crente contribuindo, e infelizmente muitas vezes sem perceber, com trabalhos que atentam contra Cristo. Seja comprando livros de autores que são declaradamente anticristãos, seja contribuindo com o ministério dessas pessoas, seja acompanhando, compartilhando nas redes sociais mensagens que são claramente anticristãs, de pessoas que falam que Jesus Cristo não é Deus, que era apenas um sábio, pessoas que não reconhecem a divindade de Cristo, pessoas que não reconhecem que Cristo veio em carne, pessoas que distorcem quem é realmente o Cristo. E nós estamos lá achando bonito e compartilhando mensagens como essa, contribuindo para a obra das trevas. Aqui quando João fala isso, é que as pessoas poderiam estar recebendo esses falsos mestres nas suas casas e tratando-os com deferência, permitindo que eles na própria casa ensinassem a heresia, e lembrando que as igrejas nessa época se reuniam nas casas. Então ele estava trazendo pessoas para dentro de casas para pregar, para dentro das casas para pregar heresias. Eles estavam contribuindo para a disseminação de um falso ensino. Ele diz todo aquele que vai além, ou seja, vai além dos limites da doutrina estabelecida. Então a doutrina tem a sua cerca de proteção. Aquele que pula essa cerca, que vai além, está em perigo. Tanto aquele que está ensinando, como aquele que está ouvindo, dando ouvido a essa mensagem. Uma aplicação prática para a nossa vida, já falei, né, algumas, mas continuo para enfatizar essa questão, que nós não busquemos relativizar as coisas, dar menos importância ao que é importante. A doutrina de Cristo é importantíssima, e nós não podemos tratar como se não fosse. Devemos estudá-la, buscar conhecimento. Graças a Deus, a nossa igreja aqui, ela tem aulas de doutrina, para que nós possamos entender realmente o que é, ou quem é Cristo, verdadeiramente, o Cristo revelado nas Escrituras. Eu quero entender mais a respeito disso, então busque conhecimento. Como eu disse, a nossa igreja tem aulas sobre isso, e nós estamos sempre preocupados em ensinar a verdade segundo as Escrituras, para que nós não sejamos enganados. E fiquemos espertos e vacinados contra essas heresias. Olhe essa citação que foi muito interessante, uma citação feita por Irineu de Leão, que faz parte de um dos pais da igreja, logo no início do cristianismo. Ele vai dizer na passagem, no livro chamado Contra as Heresias, um livro lá do século II, ele vai falar uma cena de como o apóstolo João se comportou ao se deparar com Cerinto, esse que eu falei que pregava o gnosticismo, ou alguns, o proto
gnosticismo, porque ainda estava iniciando e ia se desenvolver a partir do século II. Ele diz o seguinte: João, o discípulo do Senhor, tendo ido um dia às termas de Éfeso, local para tomar banho público, né? Como se fosse a piscina pública, as pessoas iam se banhar lá, nessa cidade chamada Éfeso, que hoje é na Turquia, e tendo notado Cerinto lá dentro, precipitou-se para a saída, correu, sem tomar banho, dizendo ter medo que as termas desmoronassem, porque no interior se encontrava Cerinto, o inimigo da verdade. Então esse foi o comportamento do apóstolo João, quando ele estava, claro que esse texto não é inspirado, mas nós podemos, pela forma como o João fala, crer que realmente é uma situação totalmente possível dele ter feito, dada a gravidade que ele sabia. Cerinto, estando lá, aquele que era o inimigo da igreja, estando no mesmo ambiente, ele não quis estar no mesmo ambiente com ele, não quero fazer parte, contribuir, sei lá, às vezes as pessoas olham e veem, olha, o apóstolo João é amigo de Cerinto, estão conversando ali, ele não quis participar disso, ele ficou sem tomar banho, foi embora, correu. Então, meus irmãos, eu peço a permissão para ler um pequeno trecho de uma passagem de um livro de um teólogo reformado muito bom, chamado Luiz Berkoff, onde ele mostra a importância, porque às vezes eu estou falando aqui a respeito disso e você está na sua cabeça, mas será que é tão importante mesmo essa doutrina das duas naturezas de Cristo? Será que é tão importante assim? Então eu quero ler só um parágrafo pequeno a respeito do tratamento que ele traz a respeito da necessidade das duas naturezas de Cristo. A necessidade de se entender que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Ele diz assim na sua obra: se Cristo não é tanto homem quanto Deus, não pode ser nosso mediador. Tinha de ser alguém da raça humana, a fim de poder representar os pecadores na sua obra redentora. Somente um mediador verdadeiramente humano, que tivesse um conhecimento vivencial das aflições da humanidade e superasse todas as tentações, poderia entrar compassivamente em todas as experiências, em todas as provações e tentações humanas, bem como ser um perfeito exemplo humano para os seus seguidores. Ao mesmo tempo, tinha de ser um homem sem pecado, porque alguém que tivesse perdido o direito à própria vida, certamente não poderia fazer expiação pelos outros. Além disso, era necessário que fosse verdadeiro Deus, para poder oferecer um sacrifício perfeito de valor infinito, para poder sofrer redentoramente a ira de Deus, isto é, de modo a libertar os outros da maldição da lei, e para poder aplicar os frutos de sua obra redentora. Ou seja, aqui nos mostra a necessidade das duas naturezas de Cristo. Era necessário que Cristo, o nosso Redentor, fosse 100% homem, 100% Deus. Era preciso que ele passasse por tudo que passou, era preciso que ele fosse impecável, para que ele pudesse ser o nosso substituto na cruz. Se é um outro homem pecador, ele pagaria só pela conta dele. Como é que ele ia passar a justiça aos outros, imputar a justiça aos outros? Não seria possível. Então, ele precisava ser 100% homem e precisava ser 100% Deus. É um dos mistérios que nós temos nas Escrituras, mas nós cremos pela fé. Então, a aplicação, meus irmãos, desse último ponto que nós tratamos: não seja ingênuo. Não compactue com as obras das trevas. Não financie aqueles que pregam heresias. Não seja um facilitador de disseminação de mensagens erradas. Concluindo, meus irmãos, nós falamos a respeito da necessidade para nós vivermos em um mundo de engano, de nós conhecermos a verdade. Nós falamos da necessidade de andar na verdade. E nós falamos da necessidade de permanecer na verdade. Então, a vida da igreja, já entrando na nossa conclusão, nunca foi fácil. A igreja sempre teve que combater pessoas que pregavam um anticristianismo. Sempre haverão falsos profetas e enganadores. A igreja, desde o início, continuará assim e daqui para frente também vai continuar.
mas nós somos motivados a nos cuidar e nos proteger para evitar o dano. Então, o nosso dever é nos esforçar, sempre na dependência do Espírito, sabendo que o Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos sustenta, nos capacita e nos faz poder cumprir com toda a lei de Deus. A lei que é santa, que é perfeita e que é para o nosso próprio bem. Por meio do Espírito nós conseguimos vencer o pecado. Uma poderosa ferramenta do inimigo é fazer você acreditar em um falso Cristo. Cuidado com os materiais que você consome, cuidado com quem você tem financiado, dado ibope, dado views, curtido e compartilhado. E entenda que a doutrina é importante. Essa carta é uma aula de cristologia, como nós vimos. Um dos assuntos tratados dentro da teologia sistemática, como nós já falamos lá. A cristologia é um dos assuntos. Temos mais vários, antropologia, por exemplo, a escatologia, por exemplo, dentre outros assuntos. Mas a carta é uma aula de cristologia, para entendermos realmente quem é Cristo, aquele que estamos aqui hoje para adorá-lo e glorificá-lo. E agora, meus irmãos, para encerrar, eu gostaria de trazer a citação aqui de um teólogo também muito bom, chamado Warren Wiersbe, que diz: esta carta é uma pérola da correspondência sagrada. No entanto, não se deve esquecer que a sua ênfase principal é a necessidade de permanecer alertas. O mundo está cheio de enganadores. Que Deus nos dê graça, meus irmãos, para podermos efetivamente aplicar a palavra dele na nossa vida.